Por elevação para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes, gol! Nunes fica por lá, Zico e Júnior, a chance do Flamengo para o segundo gol. Pensamento positivo em todo o Brasil, partiu, Zico bateu, soltou o goleiro, fechou também, Lico, Adílio, gol! Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Adílio pelo meio, bateu. Gol! Nunes! Nunes, número 9. Flamengo uma vez, duas, três. Quem viveu no início da década de 1980 lembra muito bem daquele time do Flamengo, campeão mundial de clubes no Japão em dezembro de 81. Em apresentação de gala, o rubro-negro carioca venceu o Liverpool da Inglaterra por 3-0. Em torno de 62 mil pessoas assistiram ao espetáculo no Estádio Nacional de Tóquio. E quem não viveu naquela época, pelo menos já ouviu falar dos craques do Flamengo da década de 1980. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, hoje comentarista de TV, Andrade, Adílio, o Zico, o Galinho, que hoje é técnico no Japão, Tita, Nunes e Lico. Muito bem, e para conversar sobre essa trajetória vitoriosa, convidamos o Antônio Nunes. Para quem não sabe, ele é mais conhecido como Lico. O ex-atleta do Flamengo é catarinense, nascido em Imbituba. Lico começou sua carreira futebolística com passagem de destaque no Avaí, Figueirense, Joinville, além de outros clubes brasileiros. Atualmente, o ex-craque passa a sua experiência também para os garotos iniciantes no futebol, por meio aqui do projeto Lico 11. A escolinha é coordenada por Oswaldo Luiz Miranda e é com eles que vamos conversar a partir de agora. Olá, senhores. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos aí para falar um pouco da nossa carreira, nosso projeto, junto com o Oswaldo. Quem não viveu na década de 80 e com aquela, eu diria, aquela seleção mundial que era o Flamengo, você fez parte, né, dessa história. Mas eu queria, para a gente ter assim, um apanhado geral, começar exatamente falando do início da tua carreira. Por que a escolha da carreira de jogador de futebol? Isso vem já da época de criança, né, de infância. Você não tinha muitas opções, né, como se tem hoje, né? Então o futebol era uma paixão da maioria dos meninos da época, né? E o meu falecido pai, que também sempre militou dentro do esporte e até formador de equipes no sindicato da Estiva, onde ele exerceu a profissão durante muito tempo, né? O estivador. Na sua cidade... Imbituba. Imbituba, né? Cidade portuária, né? Isso, Mas ele veio de Cabeçudas, ali, Laranjeiras, né? Meus avós são todos dali. E ali ele também tinha o time de futebol, né? Onde ele participava, né? Então acho que já vem de uma coisa que nasceu já dentro vindo dele, né? E aí essa paixão, esse desejo também de me tornar um jogador, né? Eu, na época, como qualquer menino de rua, assim, jogava nos campinhos, né? Que haviam vários campinhos dentro da cidade. Coisa que está faltando hoje falta o talento por causa obra disso, rara. né? Você aprendia ali naqueles campinhos a habilidade com a bola, né? E umas bolas, às vezes, de borracha, que ardia mais do que, né, quando você chutava e pegava na perna. Para então, comprar uma bola na época era era difícil, você não tinha como, era né? coisa de outro mundo, né? E então foi nascendo essa paixão de escutar os grandes times de futebol, né, do Rio. Você ia a um cinema e via passar um trailer antes do filme iniciar, uma música tan 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 tan, que
era alguns retrospectos de um jogo de Botafogo, de Garrincha, na época de Pelé, de Santos, de Pelé, do Flamengo, de outros jogadores, né? Era o tempo que você ia no cinema e assistia o Canal 100, lembra? Isso, Canal 100. O Canal 100 era um espetáculo. Não, aquilo te levava assim a Deixava sonhar. os meninos... A sonhar, né? Então aquele desejo foi crescendo, né? E aí você nasce com um dom de saber realmente, às vezes, puxar para aquilo, né? De saber jogar. E foi aflorando até que, com 16 anos, eu fui levado até o América de Joinville, que na época era um dos grandes times do estado de Santa Catarina, pelo então Lauro Búrigo, nosso conhecido. O famoso bruxo. Lauro, e eu e mais um amigo meu, né, que na verdade ele foi para buscar esse ponta-direita que estava muito forte, que era o falecido Paulo Roberto. E eu fui como um contrapeso na época para o América. E chegamos lá à noite, num coletivo, aí a gente jogando contra o time titular, tinha vários jogadores em avaliação e deu tudo certo. A gente tinha mesmo, era que partir para aquilo e eu gostava de jogar futebol, né? Até hoje eu vivo dentro do futebol porque a bola para mim foi o meu brinquedo predileto. Ou seja, o América, né? Foi o teu início, foi meu início, tudo, né? A base da minha formação. Lá eu conheci grandes jogadores como Veneza, Beto Fuscão, Ladinho, Hamilton, Laerte, Paulo César, Valdo, Chico Samara, Sado, Romualdo, Marcos Cavalo, Djalma, Bebeco. O teu técnico primeiro, então, foi o Lauro Búrigo? Meu primeiro treinador, Lauro Búrigo. E a ele eu devo essa gratidão por ter apostado que eu poderia vencer, mesmo que eu não tivesse, como ele disse na época, corpo suficiente, né, para encarar os grandes zagueiros. Esse teu início foi em que posição, né? O antigo ponteiro esquerdo, você falou aqui no programa que você jogava em várias posições. Na verdade, quando eu tinha 12, 13 anos em Imbituba, eu assisti os jogos do Imbituba, do Campeonato Catarinense, né? Equipes que já se extinguiram, né? Acho que formou o Criciúma. Então, no Metropol, quando ele jogou 2 vezes em Imbituba, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu engraxava ainda sapato na rua para... ganhar uns troquinhos? Para ganhar e ajudar até na época, né? E aí eu vi um jogo do Metropol contra o Imbituba. O Imbituba estava ganhando de 2 ou 3-0 o primeiro tempo, aí eles trocaram de uniforme, vieram todo limpinho para o segundo tempo. E aí teve um jogador que me chamou a atenção, que eu admirei e admiro até hoje, assim, como um dos grandes jogadores que me inspirou para ser jogador, que chamava-se Madureira, um meia-direita, camisa número 8. Então essa camisa número 8 foi aquilo que eu busquei sempre. Então no América eu jogava de meia-direita, joguei no Joinville de meia-direita, mas o meia é bem ofensivo. Né? Encostava na época com o centroavante, né? Era mais de chegar, né? Hoje o meia é um segundo volante que marca lá atrás, né? Por isso que faltou essa criatividade maior dos meias que na época existia, hoje não existe, né? Então, eu joguei na meia direita, que foi a posição que eu mais gostava, mas depois, como a falta de um ponto esquerda e a facilidade que eu tinha de um pé ou com o outro era iguais, então eu fui parar na ponta esquerda e disputei o primeiro ano pelo América, o Campeonato Catarinense, como ponta esquerda. E logo em seguida, após o campeonato, o Grêmio veio e se interessou em me levar. Foi a tua primeira grande saída? Foi, em 6 meses. Então, foi esse início. Mas aqui, quer dizer, você saiu do América, jogou no Grêmio Porto Alegrense. Retornei para o América. Jogou também na dupla aqui da capital, Avaí Figueirense, né? Na época, o América ele perdeu um título e houve uma caída assim, financeiramente do clube, porque o presidente, que era o Dr. Kurt Meiner, era o que aguentava na época o clube, entendeu? E segurava. Não tinha esses patrocínios que existem hoje, né? Era um cara apaixonado, com abnegados em volta, né?
que tocavam os clubes na época, era Bahia, era Figueirense, foi assim, né? Então ele faleceu e o América caiu numa crise financeira, tanto é que em 76 já formou a fusão, né, com Caxias para formar o Joinville. Então em 73 o Lauro Búrigo veio para o Figueirense e eu vim atrás, né, me pediu a contratação e eu peguei o passe livre no América porque não estava recebendo salário e aí fiz um contrato com o Figueirense para disputar o campeonato estadual. E, posteriormente, nós disputamos um campeonato brasileiro em 75, que foi a classificação na Bahia que o Figueirense teve, né? Agora, Lico, nesta época, era comum, acredito, ganhava-se pouco e jogava-se mais por amor à camisa, né? Se você comparar, estávamos conversando aqui, juntamente com o colega Oswaldo, essa questão aí, por exemplo, comparar um salário de hoje de um atleta que vai para a Europa com o que vocês ganhavam, principalmente aqui em Santa Catarina. Quer dizer, acredito que vestir a camisa mesmo, aquela história de jogava mais pela camisa, eu acho que funcionava, né? Era bem diferente, né? Porque os clubes não tinham como pagar um salário, né, fora aquilo que eles tinham, né? Não tinha grandes patrocinadores? Não existia patrocínio nenhum, né? Tanto é que não tinha patrocínio em camisa nenhuma de futebol, né? Era todo só o emblema do clube, né? E era mais bonita do que é hoje, até no calção tem patrocinador, né? Mas a gente jogava mesmo porque era uma paixão, era um sonho de realizar dentro de você mesmo ser um vencedor jogando futebol, né? Ser um craque, ser um ídolo, né? Então essa era a grande razão, acho que todos tinham, né? Na época de pensar em jogar, né? Além do amor, além do gosto, né? Então você ganhava um salário irrisório, mas que se você soubesse guardar direitinho, dava para investir num terreno aqui, outro ali, só que você não tinha visão do crescimento que era, né? Então você curtia mais a vida, né, como dava para poder se manter jogando até que aparecesse uma oportunidade de um clube maior, né? Como no futebol em Santa Catarina não tinha essa mídia que existe hoje, que era a TV na época, então ficava difícil de sair algum jogador daqui para um time grande, porque também lá já estava recheado de bons valores, né? Muito bem, estamos conversando com o Lico, o ex-atleta, ex-craque do Flamengo, campeão mundial pelo clube, o Rubro Negro, em 1981. Também aqui acompanhando o colega Oswaldo Luiz Miranda. Ele é coordenador do projeto Lico 11 e que vamos falar aqui na sequência também sobre esse projeto e que leva o nome do ex-craque aqui do Flamengo, o Lico. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e voltamos logo em seguida.